Olá, meu nome é Alessandra Silva Xavier, eu sou psicóloga, sou professora do curso de Psicologia da UES, sou doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de Santiago de Compostela e a origem desse material, da cartilha, né, um material com algumas dicas, escrita de uma forma muito simples, sobre cuidados em relação à saúde mental nesse período de quarentena, ele é decorrente de uma experiência de mais de 20 anos de trabalho com a prática psicanalítica, com a prática clínica, com a construção de projetos, de materiais e de ações no campo da saúde mental na cidade, e especificamente na relação com ações envolvendo a prevenção do suicídio, diante da qual eu integro um projeto articulado e originário pelo Ministério Público do Estado do Ceará, que é o Vidas Preservadas, e que ao longo dos últimos 3 anos nós temos desenvolvido uma série de ações, tanto em relação à formação continuada, oferecida para a população de uma forma geral, para profissionais da mídia, profissionais de segurança, profissionais de saúde, professores, onde nós temos trabalhado de forma intensa uma série de construções que envolvem as ações necessárias para a gente ter uma maior ênfase na questão da saúde mental, a qual passa por diferentes elementos. Então, para a gente poder cuidar da saúde mental, a gente precisa de arte, cultura, esporte, habitação, geração de renda, emprego, assistência, educação, tudo se articula para a gente manter a nossa capacidade de estar bem, de lidar com os desafios, de lidar com as situações que nos atravessam, de enfrentarmos e nos recuperarmos diante das situações de dor, de angústia e de medo. Então, diante dessa situação que nós estamos vivendo, de isolamento, que tira, que mexe um pouco com as nossas certezas, que nos deixa todos um pouco mais inseguros, toda a literatura existente ela aponta que uma das influências dos períodos de isolamento e das situações onde há uma perspectiva de uma emergência, a perspectiva de uma grande comoção social, e o quadro de isolamento ele pode trazer alterações na saúde mental das pessoas, principalmente por apresentar elementos de situações de estresse agudo. Então, diante disso e vendo a literatura existente, eu pensei em criar alguma coisa que fosse mais simples, que fosse numa linguagem tipo um diálogo, tipo uma conversa com as pessoas, que pudesse chegar de uma forma que não fosse técnica, que não fosse com linguajar científico ou acadêmico, mas que pudesse trazer minimamente uma interação humana com outros seres humanos, que esse é um dos lugares por excelência da palavra e uma das possibilidades da gente oferecer cuidado, que é se comunicando com as pessoas, mesmo que através de uma forma escrita. Então era domingo de Páscoa, eu estava obviamente em isolamento, impossibilitada de estar no almoço de Páscoa com minha família. E aí pensei, bom, que tal se eu partilhar com as outras pessoas um pouco de alimento, de cuidados e de afeto. Então aí fui para o computador e comecei a escrever algumas sugestões para o material que encaminhei para o Ministério Público, né, e eles fizeram a arte gráfica e fizeram esse trabalho lindo. Então, algumas das recomendações que a gente tem apresentado para a saúde mental é de que, primeiro, entenda que essa é uma situação transitória, ela não vai durar a vida toda, que é comum as alterações que podem apresentar, de se sentir um pouco mais ansioso, de ter uma dificuldade de dormir, de ter pensamentos que podem gerar medo, que podem sentir angústia. Isso faz parte da experiência humana, a não ser que algo se coloque de uma forma muito avassaladora e que esteja interferindo há mais de 2 semanas e você perceba uma alteração muito significativa da sua capacidade de dormir, de se alimentar, do seu bem-estar, que esteja trazendo níveis de angústia insuportáveis, e aí é onde é necessário procurar uma ajuda profissional. Mas alguns cuidados são importantes da gente manter para que esse bem-estar ele possa é, se colocar como um patrimônio que a gente não perca ao longo desse período, né? Então, a saúde mental da gente é um dos patrimônios mais valiosos que nós temos. Só que para ele ser mantido, a gente precisa cuidar, e cuidado é a palavra-chave desse momento. Então, nós precisamos cuidar das nossas relações, nós precisamos manter os nossos vínculos ativos,
mesmo que impossibilitados do contato presencial, é possível a gente chegar até as pessoas e se conectar com elas de diversas formas. A gente tem um leque de opções tecnológicas a nosso favor. A gente tem um interfone que pode ligar para um vizinho, mesmo que você não esteja com internet ou com telefone. A gente tem a possibilidade de uma chamada por voz, de chamada por vídeo, de mensagem de texto, de deixar mensagem em redes sociais, de enviar um e-mail ou até mesmo de escrever cartas que você possa entregar depois que o período de pandemia passar. Mas é muito importante a gente manter nossas conexões emocionais ativas porque elas nos fortalecem, elas ampliam o nosso bem-estar, elas fortalecem a nossa autoestima, fortalecem a confiança, fortalecem o vínculo, fortalecem principalmente a esperança e a criatividade, que são elementos fundamentais nesse período. Então, a gente confiar no outro, confiar na ciência, confiar que a gente não está sozinho, que a gente tem por quem chamar, que se houver uma situação difícil, a gente pode chamar a SAMU, a gente pode chamar a polícia. A gente tem linhas disponíveis no governo do estado para oferecer ajuda. A gente tem uma série de situações propícias para que a gente encontre conforto e proteção se for necessário. Temos redes para denúncia de violência contra a mulher, de abuso sexual. Então, nós temos uma proteção que tem se configurado para nos oferecer ajuda. Então, é importante confiar nisso. Então, manter os nossos vínculos e principalmente aqueles vínculos que são saudáveis. Ou seja, evitar conversas sobre temas que vão trazer sofrimento, de ficar partilhando notícia terrível, de fazer aquilo que eu chamo a rede da desgraça, de ficar só comentando notícias ruins, notícias trágicas. E isso vai aumentando as situações de tensão, vai aumentando a energia psíquica que a gente vai precisar sustentar para poder lidar com a situação de ameaça e vai nos fragilizando. Então é muito importante nesse momento se alimentar de bons contatos, se alimentar de notícias que possam promover essa dimensão do afeto, fortalecer o vínculo entre amigos, o vínculo entre famílias, lembrar que o espaço familiar é para ser um espaço de proteção, que é importante que os pais ensinem as crianças e deem um exemplo nesse momento que pode ser valiosíssimo de como é que a gente lida com espera, como é que a gente lida com sonho, como é que a gente lida com solidariedade, como é que a gente lida com esperança, como é que a gente fortalece os vínculos, como é que a gente trabalha a dimensão da criatividade e como é que a gente cuida e se protege uns aos outros. É valioso também envolver-se em algum projeto solidário, porque quando a gente se sente útil no cuidado alheio, isso volta para a gente aumentando a nossa esperança e aumentando o nosso bem-estar. Cuide da dimensão do sono, porque esse é um aspecto importantíssimo para manter a higiene e a nossa saúde mental. Então, manter um horário regular do sono, cuidar na hora de dormir, tentar deixar um ambiente o mais calmo e aconchegante possível, não ficar utilizando o celular, desligar as notificações do celular para não atrapalhar, toma um banho morno antes de se deitar, começa a preparar o ritual para ir para a cama, né? Então não fica no celular, não faz um exercício físico que propicie uma certa excitação, evitar tomar cafeína ou algum produto que gere uma excitação e que vai interferir na qualidade do seu sono. Manter o corpo ativo, um exercício físico que seja adequado à sua idade, à sua condição física, mas que mantenha o seu corpo ativo, porque o corpo é importante para a nossa saúde mental. Também é muito valioso manter os seus cuidados com a sua higiene pessoal, manter o afeto pelo seu corpo. Isso é valioso para a sua autoestima. Não é um momento adequado para iniciar a dieta, não é um momento adequado para ficar preocupado com performances corporais. Esse é um momento que é para você ser aliado do seu corpo e para ter o seu corpo como um parceiro do seu amor próprio e ter orgulho da pessoa quem você é. Então esse é um momento para você ampliar a sua autoestima. Mantenha os seus pensamentos também sob cuidado. O que é que isso significa? Existem coisas que você não vai ter como ter controle, você não é o ministro da Justiça, você não tem condições de fazer mudanças de leis, você não tem
condições de mudar a ordem dos planetas, mas existem coisas que estão ao seu alcance e essas você pode cuidar. Então concentre-se no que você tem agora, concentre-se no seu presente, concentre naquelas coisas que você pode fazer a diferença na sua alimentação, na sua higienização, na sua forma de contato com as pessoas, na garantia da sua segurança e do bem-estar. Esses são elementos diante dos quais você tem poder de interferência e diante dos quais você pode efetivamente fazer alguma coisa. Então, ficar com a cabeça ou voltada para o passado ou voltada para um futuro assustador são possibilidades de lhe deixar mais vulnerável, de lhe deixar mais inseguro, de lhe deixar mais ansioso ou de alimentar expectativas difíceis. Então, trabalhe em cima dos seus projetos de futuro, mas projetos de futuro viáveis, projetos de futuro que envolvam, por exemplo, você resgatar após a pandemia, coisas que você sempre teve o sonho, o desejo de fazer e que até então nunca tinha pensado em poder realizar isso, ou de dar um tempo na sua vida para poder implementar ações nesse sentido. Esse pode ser um bom momento. Tenha paciência com os idosos, tenha paciência com as crianças, entenda que a forma da gente expressar o sofrimento, ele varia de pessoa para pessoa, de quadro para quadro. Algumas pessoas diante de dois sofrimentos silenciam, outras ficam agressivas, outras ficam impacientes. Então é preciso a gente entender que nesse momento, mesmo que estejamos em casa, não é uma situação de estar em casa descansando, é uma situação de que você está em casa, mas que tem no entorno uma situação de tensão, e essa situação de tensão ela mobiliza muita energia psíquica. Então, para a gente lidar quando uma situação psíquica ela está exigindo muito da gente, a gente precisa fortalecer as situações protetivas. E aí a gente fortalece as situações protetivas com boas relações, boa alimentação, implementando autocuidado, bom sono, atividade física, nos alimentando de coisas boas, nos alimentando de arte, nos alimentando de cultura. A arte tem um aspecto importantíssimo, ela ajuda a gente a lidar com as emoções, ela ajuda a gente a elaborar a tristeza, ela potencializa sentimentos de alegria, de bem-estar, ela tem um efeito de um bom contágio de alegria, de vida, de felicidade. Ela pode ajudar a gente a trabalhar e a dar expressão a uma coisa difícil ou modorrenta que esteja dentro da gente, que a gente às vezes não consegue colocar um nome, e um filme, uma poesia, uma música pode ajudar a gente a liberar esse conteúdo. Então, são algumas das recomendações, poderia colocar muitas e ficar falando por muito tempo, mas entendo que a gente tem uma limitação. Então, são algumas das recomendações importantes para esse período. Fique atento a você, preste atenção nas coisas valiosas que você tem na sua vida, preste atenção às situações difíceis que você já passou na vida e o que é que você utilizou para se sair bem dela. Não se abandone, cuide de si. Se não tiver possibilidade de se cuidar adequadamente, peça ajuda a familiares, peça ajuda a amigos, peça ajuda a colegas de trabalho, peça ajuda àquelas pessoas que se colocam como pessoas significativas afetivamente para você, seja um líder religioso, seja alguém do seu trabalho ou seja um profissional de saúde da rede pública. Os meus desejos é que a gente mantenha o coração da gente aberto e disponível para receber ajuda, mas também para dar, para ser fonte de esperança, para ser fonte de confiança, para ser fonte do melhor para a gente e para os outros. Muitíssimo obrigada.